Graça e paz, meus irmãos. Eu quero ler com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A igreja de Corinto, ela causou muitas dificuldades a Paulo, todos nós sabemos. E uma delas era questionar a autoridade de Paulo como apóstolo. Haviam falsos apóstolos que questionavam isso. E Paulo defende, na primeira carta, também na segunda carta, a sua autoridade apostólica e como aquele que Deus chamou para esse ministério. Não somente ele, mas ele diz também de outros pregadores fiéis que deveriam ser respeitados pela igreja de Corinto. Aqui nesse texto, Paulo, no verso 1, ele diz que ele e os demais pregadores fiéis deveriam ser considerados como ministros de Cristo. A palavra ministros aqui, no grego, é a ideia de servos. E servos aqui seriam aqueles que que ficavam naqueles barcos, aqueles navios romanos, e vocês já devem ter visto em alguns filmes, remando na parte de baixo do navio e acorrentados ali, e remavam até morrer, ou seja, era a classe mais baixa dentre os servos, os escravos. Eles ficavam ali remando até a morte, não tinham como sair daquela condição. E aí Paulo diz que ele e os demais pregadores devem ser considerados desta forma, prontos a morrer, servindo a Cristo. Agora, é importante observar que ele fala ministros de Cristo. Isso quer dizer que Paulo não está dizendo que os pastores, pregadores, são servos da igreja, membros da igreja. O pastor não é funcionário da igreja. Ele não está para servir membro da igreja, porque os membros também são servos de Deus. Mas ele está dizendo que ele era, e os demais pregadores, ministros de Cristo, servos de Cristo. É de Cristo que eles faziam isso, é para Cristo que eles estavam dispostos a morrer desta maneira, pregando o evangelho, servindo a ele até a morte. Mas Paulo diz também que eles são despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra despenseiro é outra palavra que ele utiliza aqui, que é aquele servo que era o supervisor dos outros servos. Lembra do caso de José? Ele era o quê? Ele era supervisor dos outros servos na casa de Potifar. Assim também os pastores são servos, mas eles são líderes dos outros servos, supervisores dos membros da igreja. Ou seja, eles foram colocados para liderar a igreja, para Cristo, mas com a consciência de que eles são ministros de Cristo. Ou seja, eles são servos de Cristo, e como servos de Cristo deveriam liderar, supervisionar a igreja de Cristo. Isso quer dizer, então, que o pastor fiel é aquele que primeiramente se considera como servo de Cristo, escravo de Cristo, está disposto a morrer pelo evangelho, se necessário for, e ele sabe que essa condição do chamado dele é algo que não pode ser cancelado, ele não pode sair desta condição. Mas ele não é servo da igreja, ele não é empregado da igreja, ele não é empregado dos membros da igreja. Mas com relação aos membros da igreja, ele é o líder deles, ele é o supervisor deles, ele continua escravo, continua servo, mas o Senhor Jesus o colocou como supervisor da sua casa, da sua igreja. Então é por isso que Paulo diz que o que importa é que o despenseiro seja encontrado fiel. Então veja o equilíbrio disso, como Paulo trabalha isso, mostrando justamente essa importância que tem o pastor para a igreja e como que o pastor deve ter humildade também em reconhecer que ele
é servo do Supremo Pastor da Igreja, que é Cristo Jesus. A Ele toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém.